Isso, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O menino que tem crescido muito na graça, no conhecimento do Senhor, tem uma fome pela palavra de Deus e vai cantar também, depois vai cantar, tocar. Se coloque em pé mais uma vez, estenda as suas mãos para cá. Pai, nós somos gratos a Ti pela vida do Gabriel, Deus que tem crescido e buscado o Senhor, e eu sei que o Senhor também tem preparado caminhos para ele trilhar, e hoje, meu Deus, com muita alegria nós temos a honra de receber, meu Deus amado, a palavra do Senhor, através da vida dele. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, e eu sei que no coração dele já tem um caminho trilhado para falar, e eu peço que o Senhor use ele com poder e com autoridade, use com unção, use com graça, e que toda a obra do maligno que vem para atrapalhar, tanto o desenvolvimento da Tua palavra, quanto nós de recebemos essa palavra, toda a obra do maligno que vem para atrapalhar isso, que caia por terra neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Enquanto o Teu Filho ministra a palavra, Espírito Santo de Deus tenha liberdade de nos confrontar, meu Deus amado, de nos quebrar, mas de nos alinhar, para que nós possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Usa o Teu Filho com poder e autoridade, é o que eu te peço nesta hora, meu Pai, e já te agradeço, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Paz do Senhor, gente. Calma aí. Abre a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Quantos achou, diga amém? Ô glória! Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Só até aí por enquanto. Eu quero começar falando, é uma história conhecida, pode sentar, gente. É uma história já bem conhecida, já a história de Davi. Davi que é um dos homens, um dos personagens bíblicos mais conhecidos da palavra de Deus. E eu quero voltar um pouco na história desde quando Davi vem, ele nasce, e já tinha um propósito na vida dele ali. Deus já tinha falado que acharia um homem segundo o seu coração, que esse era Davi. E com o tempo, quando Saul está reinando, Deus ele conversa com Samuel, ele fala, olha, você sabe que eu neguei o reinado de Saul, mas você tem dó dele. Você está aprovando ele tempo demais, e agora é um tempo de mudança. É um tempo em você achar o homem a quem eu escolhi, de verdade. Então, ele manda Samuel, o profeta, para a casa de Jessé, e lá ele conversa com Jessé, ele fala, olha, Deus me trouxe aqui porque ele me falou que um dos seus filhos ele vai ungir como rei. Então Jessé ele pega, ele chama todos os seus filhos ali, e ele traz até Samuel, ele fala, ó, tá aqui todos os meus filhos. E aí Samuel ele olha para o mais velho, e ele olha e ele fala, bom, provavelmente é esse, afinal era um cara forte, era um cara alto, e Samuel ali ele estava usando dos mesmos critérios de escolha do que foi Saul. Quando a Bíblia fala que Saul foi escolhido pelo povo, a Bíblia vai relatar que Saul ele era o homem mais alto entre Israel, ele era o homem mais forte. Então os homens olharam para a aparência e pensou, bom, esse daí é o rei que a gente quer. E agora o profeta, ele chega na casa de Jessé, ele está pensando a mesma coisa. Ele está pensando que vai ser da mesma maneira. E quando ele vai ungir aquele homem como rei, Deus ele para e fala, não, calma aí, não é assim. Você está olhando a aparência, você está olhando o exterior, o físico, mas eu sou do coração. E então Samuel, ele olha e ele fala, não, é o primeiro, e ele vai ao segundo, e também não era o segundo. E ali ele passa por todos os filhos de Jessé, e ele se questiona, ele fala, mas ele chama Jessé e fala, viu, você me trouxe todos os seus filhos? Ele fala, trouxe, por quê? Aí Samuel ele olha, não, porque Deus me falou que eu ia vir aqui para ungir alguém como rei. E os seus filhos já passaram, e nenhum deles é o escolhido de Deus. Aí Jessé ele para, ele fala, tem um mais moço deles, ele está apacentando as minhas ovelhas. Aí Samuel pede para chamá-lo,
E quando Davi aparece, Deus testifica no coração de Samuel e fala, olha, esse é o meu ungido, pode ungí-lo. É esse o homem a quem vai governar a nação. E ali Samuel ele unge a Davi em meio aos seus irmãos e vai para sua casa, volta. E Davi volta para o campo pastorear ovelhas. E enquanto seus irmãos se tornaram guerreiros, valentes de Israel, Davi ele ficou no campo ali. Até que chega um certo momento na história, onde Davi ele sai daquele campo, ele fala para o seu pai, olha, eu vou encontrar meus irmãos, porque tinha uma guerra em Israel, e ele queria ir até os seus irmãos para levar o suprimento para eles. Quando eles chegam no campo de batalha, aí ele se depara com uma situação diferente. Ele olha ali e ele vê que os homens estão amedrontados, ele vê que a afeição deles mudou. E ele se questiona, o que está acontecendo? E ali os irmãos dele relatam ali que os filisteus se levantaram contra eles e agora eles têm uma proposta. Vamos fazer assim, em vez da gente guerrear e o povo se matar, a gente matar vocês e vocês nos matarem, a gente pega o nosso melhor guerreiro. E ele luta contra o melhor guerreiro de vocês. Quem ganhar, governa sobre o outro. Assim a gente evita todo esse sangue inocente. E ali, um gigante se levanta, Golias, todo mundo conhece a história. Ele se levanta contra Israel e ele desafia os homens. Ele fala, será que não tem nenhum homem aí para me enfrentar? E quando a gente pega para estudar essa história, a gente vê que ali Israel já estava na desvantagem. Quando os filisteus, quando a gente começa a estudar, eles já eram preparados desde criança para a guerra. Eles tinham armamentos superiores, os homens eles sabiam lutar melhor do que Israel. Então, independente do que acontecesse ali, Israel já estava na desvantagem. E agora, Israel está olhando e está pensando, tá, o que a gente vai fazer? Tem um cara ali querendo lutar contra a gente e a gente não está com toda essa coragem para lutar contra ele. E aí Davi chega no campo de batalha e ele não se conforma com aquilo, ele fala, como que vocês deixaram esse cara afrontar o nome do Senhor, como que vocês deixaram esse cara se levantar contra a nossa nação e ninguém fez nada? E ali, Davi, ele fala, olha, eu luto contra ele, então, já que vocês não querem, eu vou. Aí aqueles homens, eles olham e falam, calma aí, Davi, você segura a emoção. Você é pequeno, você não é forte, cara. E aí, Davi, ele pega e ele fala, não, mas vocês não estão entendendo, gente, o que eu tenho. E aí, ele é levado a Saul, e Saul questiona, Davi, mas como que você vai lutar contra esse gigante? Ele é mais forte do que você, e Davi fala, tudo bem, ele é mais forte do que eu, mas quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, teve uma vez que um leão ele veio contra essas ovelhas, e ali eu peguei o leão pela juba, e eu lutei com ele, e eu matei aquele leão, e passou alguns dias, e veio um urso também, e da mesma forma que eu fiz com o leão, também fiz com um urso, e eu sei que dessas duas vezes foi o Senhor que me livrou, foi o Senhor que me deu essas vitórias, e da mesma maneira que Ele fez com o leão e com o urso, Ele também vai me entregar esse filisteu nas minhas mãos. E ali Davi, ele vai, e ele convence Saul, e Saul fala, tudo bem então, pode ir. Ele vai, ele luta contra aquele gigante, nós conhecemos a história, ele ganha, e dali em diante Davi, ele se torna um guerreiro. Agora ele não é apenas um pastor, agora ele tem mais responsabilidades, agora ele precisa lutar em guerras, agora ele precisa assumir novas posturas. E passa mais um tempo, a fama de Davi começa a aumentar, Davi agora ele é um herói de guerra, agora Davi ele começa a ser conhecido, agora Davi ele começa a ser respeitado entre as pessoas. E então passa-se mais um tempo e essa fama, esse reconhecimento começa a despertar em Saul uma inveja. Ele começa a olhar e fala, não, mas calma aí, eu que sou o rei, por que as pessoas estão falando desse cara? Eu que era para ser o principal aqui, as pessoas estão olhando para outro. Então Saul ele começa a ter inveja de Davi e ali ele começa a tentar contra a vida de Davi. Saul ele tenta por diversas vezes matá-lo e isso faz com que Davi tenha que fugir. E então Davi ele começa a fugir da presença de Saul e tenta se abrigar em outros lugares, em outras cidades, até mesmo em povos inimigos, para se esconder, para tentar resistir a essa opressão que estava acontecendo. Mas o Senhor, de todas as vezes, em todas as oportunidades, Ele livrava Davi, Ele estava com Davi. E esse era o diferencial. Ali, Davi, depois de muito tempo se escondendo, fugindo de Saul, por 2 vezes Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E quando ele entrega, Davi ele tem misericórdia, ele fala, não, eu não posso tocar no ungido de Deus. Porque Davi ele entendia que se foi Deus que colocou Saul no reinado, que Deus tire também. Não era responsabilidade dele. Passa-se mais algum tempo, e eu estou encurtando a história aqui para chegar no texto que eu li. Tem muita coisa ainda que eu poderia falar. Mas se passa mais algum tempo, e os inimigos se levantam novamente contra Israel, se levantam contra o exército de Saul. E ali Saul, ele se vê
num lugar sem saída, eles cercam o exército de Saul. Saul vê seus filhos morrerem, e ali ele entende, calma, eles estão chegando e não tem mais nada que eu possa fazer, eles vão chegar até mim. E ali, num ato de desespero, ele olha para o seu escudeiro e ele fala, olha, me mata, porque se os inimigos chegar aqui, eles vão querer me torturar antes. Então é melhor eu morrer e já ir embora, já para não ficar sofrendo. Mas o escudeiro olha para ele e fala, não, calma aí, Saul, eu não posso matar o rei. Então Saul, num ato de desespero, ele pega e ele se lança sobre sua própria espada e ali ele morre. E seu escudeiro, vendo aquela cena, ele pega e faz a mesma coisa por medo dos inimigos e por medo das consequências também de não ter impedido o rei de morrer. Depois dessa guerra, depois desse tempo, a nação de Judá ali, o povo de Judá vai até Davi. Na verdade, o Senhor fala para Davi ir até Judá e o povo vem de encontro. E eles falam, olha Davi, reina você sobre nós. Davi, ele aceita, ele é ungido rei sobre Judá. Se passa mais algum tempo, algumas circunstâncias, algumas outras guerras, e então o povo de Israel, ele vem até Davi e fala, Davi, reine você sobre nós também, afinal nós somos todos um povo só. E Davi aceita e ele é ungido rei sobre todo Israel. Agora Davi, ele não é um pastor de ovelhas, ele nem tampouco é só um soldado. Agora ele é o rei, agora ele tem autoridade, tanto física quanto espiritual. Agora ele é o homem mais conhecido da nação, agora ele tem tudo. E agora, da mesma maneira que ele tem a autoridade, ele também precisa abraçar novas responsabilidades. Porque na vida, toda vez que nós clamamos, que nós pedimos por alguma autoridade, isso eu estou falando de autoridade espiritual, nós temos que entender que nós temos que abraçar outras responsabilidades. Não adianta pedir para Deus mais autoridade se você não consegue manter uma constância numa vida de oração. Não adianta pedir para Deus para ser usado se você não consegue fazer o seu devocional. Não tem como você ser fiel sobre o muito, sendo que você não é fiel sobre o pouco. E ali Davi agora, ele começa a negligenciar as suas responsabilidades de rei. Uma das responsabilidades era estar com o seu povo na guerra. Quando você começa a estudar, tem alguns teólogos que falam que nesse período, quando fala decorrido um ano, no tempo em que os reis iam para a guerra, existem algumas vertentes que falam que na verdade ele estava se referindo às estações do ano. Que quando começava o tempo de chuvas, era normal os reis se abrigarem, ficassem protegidos no seu reinado. Então se findava o tempo das chuvas e começava a primavera, e era normal que os reis retornassem à guerra. E nesse tempo de retornar, de voltar a guerrear, voltar a pelejar, Davi, ele decide ser negligente, ele decide continuar na sua zona de conforto, decide continuar no seu palácio e manda o seu exército para assumir uma responsabilidade que a princípio era dele. Afinal, era para ele estar liderando o exército ali na guerra. E ali, por conta dessa negligência, por conta dessa irresponsabilidade de Davi, ele acaba ficando exposto, ele acaba abaixando a guarda. Querendo ou não, quando você está numa guerra, você está sempre preparado, você está sempre atento às ciladas e a tudo que o inimigo pode fazer, mas no momento que você recua, que você deixa de se manter vigilante, no momento que você deixa de orar, no momento que você deixa de buscar, no momento que você deixa de clamar, você começa a baixar a sua guarda e você nem percebe, porque está tudo confortável, está tudo bem. É aquela coisa, se Deus ele permitisse que toda vez que você não ora, algo acontecesse, você ficasse doente, você nunca mais deixaria de orar, porque você entende que, opa, isso é importante para mim. Mas a grande questão é que muitas vezes nós deixamos de orar e não acontece nada, ou então a gente tem um excelente dia, a gente começa a viver numa vida sem a oração, sem a busca pelo Senhor, sem a busca pela presença, mas não tem problema, porque eu continuo pregando, eu continuo com meus dons, eu continuo com a minha promoção no serviço, eu continuo sendo próspero, então eu não tenho por que me submeter, eu não tenho por que abraçar as minhas responsabilidades. Então, Davi, ele começa nesse lugar da negligência, da mornidão, a abaixar a sua guarda, e a Bíblia vai falar que um dia, uma tarde, ele estava passeando pelo seu palácio, e à distância de um olhar, ele vai ver e ele vai olhar uma mulher se banhar. E ali ele fica curioso, a Bíblia fala que era uma mulher bonita. E ali ele pergunta para o seu servo, viu, quem é essa? E ele pega e fala, olha, essa é Betseba, mulher de Urias. Urias que era um dos guerreiros mais fiéis de Davi. Davi fala, tudo bem, chame ela para cá. Então nós conhecemos a história, Davi chama Betseba e ali ele cai em um adultério. Então ele pega, despede ela e fala, olha, volta para sua casa e finge que nada aconteceu. E está tudo bem. E ali Davi pensou, olha, consegui, tá bom, Urias está na guerra, ele nunca vai descobrir o que eu fiz. Eu sou o rei, ninguém vai me entregar, ela mesmo não vai falar. Afinal, o adultério era um pecado para a morte, quem cometesse adultério teria que morrer.
Então, ela não vai falar o que ela fez. Passa mais ou menos um mês. E aí Batseba, ela chama um servo de Davi e fala, olha, avisa para o rei que eu estou grávida. Opa, agora Davi ele tem uma preocupação. O pecado que ele tinha tentado esconder, o pecado que ele tinha tentado ocultar, agora está voltando. Então ele pensa, opa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso pensar em alguma estratégia para não deixar isso vir à tona. O que ele pensa? Vou chamar Urias. Ele chama, ele pede para um servo ir até Joabe, onde estava o exército ali, onde Urias estava, e ele fala, olha, chama Urias para cá porque eu preciso falar com ele. O servo vai, busca Urias, quando Urias chega, ele fala, como que está a guerra, Urias? Está tudo certo. Ah, Joabe, está bem? Está bem. Ah, tá bom, Urias. Cara, você é top, velho. Você é top, eu sei que você está lá na guerra, lá, cara, tá difícil. Então, eu vou te fazer um favor, cara, vai para sua casa, descansa, deita um pouco, fica tranquilo, depois você volta para lá. Mas Urias, como eu falei, ele era um homem fiel. Quando a gente vai para Levítico, a gente vai ver que tem uma lei ali, onde Deus ele meio que proíbe a relação sexual entre o casal durante os períodos de guerra. Por quê? Porque essa relação deixaria o soldado impuro, e ele teria que se afastar do acampamento. O que Urias está tentando dizer para Davi é isso, ele está falando, Davi, eu estou numa guerra, eu não posso simplesmente deixar os meus irmãos lá e vir para minha casa. Eu não posso abandonar eles. E o que ele vai falar é isso. Como poderia eu me deitar com a minha esposa, na minha casa, no meu conforto, no meu luxo, enquanto os meus irmãos, a Arca da Aliança e todo o exército está ali deitado em tendas? E Davi, ele tenta ali convencer Urias, ele tenta, de certa forma, até falar, mano, vamos logo. Mas o Urias estava meio, né? E ali, Urias, ele pega e fala, não vou. E ele pega, ele deita no palácio ali mesmo, no chão, e fica ali. Davi, ele vai se deitar, no dia seguinte ele chega, e ali um servo fala, olha, Urias não foi para casa. Ele chama Urias de novo e fala, campeão, o que aconteceu? Eu achei que você tinha entendido o que eu estava falando para você. Ele fala, não, Davi, eu não vou. Aí, Davi fala, tudo bem então, fica aqui mais um tempo. Vamos festejar, e aí depois você vai, amanhã você vai para a guerra. Urias fala, tudo bem. Ali Davi ele tenta embebedar Urias, porque ele pensou, talvez se ele não estiver sóbrio, aí eu vou conseguir fazer com que ele vá para casa, e ali às vezes ele não precisa nem ter a relação sexual, porque ele não tá sóbrio, ele não vai se lembrar o que aconteceu. Mas a Bíblia fala que mesmo bêbado ali, mesmo sem a sua sobriedade, ele não vai para casa. Davi ele começa a se desesperar, ele começa a ficar sem saída, ele começa a ver que em algum momento alguém vai descobrir, então ele pensa, eu preciso acabar com essa história. E aí ele pega, ele assina uma carta e ele escreve para Joabe algo que ele teria que fazer. E aí ele fala, olha, Urias, pega e manda essa carta para Joabe. Urias, ele vai carregando a própria sentença de morte. Quando ele chega para Joabe, Joabe abre a carta e na carta dizia, olha, levem Urias até a frente de batalha. Quando os inimigos avançar contra Urias, deixa ele lá, deixa ele morrer sozinho, não quero que ninguém ajude. E ali Urias ele vai, ele entrega a carta e Joabe lê, e Joabe ele pega, ele faz aquilo que o rei tinha ordenado, deixa Urias na frente de batalha, e quando os inimigos avançaram, eles matam Urias, e não só Urias, mas alguns outros homens tiveram que morrer ali. E tudo isso para ocultar o pecado de um rei, de um líder. Agora, Joabe ele pega, ele manda um mensageiro para Davi, e ali ele fala, olha Davi, deu certo. Infelizmente, alguns outros homens morreram no processo, mas Urias está morto. Ali, Davi ele já pode respirar um pouco. Agora, Davi ele pode ficar mais tranquilo. Ele conseguiu. Agora, Urias ele não vai mais cobrar ele. Agora, ele só tem uma questão, Batseba. Mas isso é fácil de resolver. Ele espera até o período de luto de Batseba terminar. E quando termina, ele pega e ele toma ela por mulher. E pronto, agora ele se casou. Está tudo certo. Ninguém nunca vai suspeitar do que aconteceu. Ninguém vai questionar o rei. O próprio Joabe pode até achar estranho, nossa, mas Davi pediu para matar Urias. Mas ele não vai questionar o rei é o que tem a autoridade máxima. Mas aí a gente vai no último versículo do capítulo 11, e ali surge um problema para Davi. Capítulo 11, versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, está falando de Batseba, e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E aqui Davi tem um problema.
porque ele conseguiu ocultar de todo mundo, ele conseguiu esconder de todo mundo. Ele tapou todas as lacunas, ele fechou todas as brechas, ele amarrou todas as pontas soltas. Estava tudo certo. Mas ainda assim Deus ele viu, e ele não se agradou daquilo que ele viu. Interessante é que durante a negligência de Davi, Deus não falou nada. Quando Davi ele cai em adultério, Deus também não falou nada. Quando Davi manda matar Urias, Deus não fala nada. Quando Urias morre, Deus não fala nada. A questão é por quê? Tem coisas que Deus não precisa ficar nos falando. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Tem coisas que não precisa ficar desenhando, é questão de maturidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me pediu um conselho, uma ajuda, falou, Gabriel, olha, estou com uma situação assim e eu não sei como resolver, o que você me diz? Eu peguei e falei, eu não te digo nada, porque eu não tenho o que dizer. Você sabe o que você tem que fazer, a questão é mudar ou não mudar. Tem situações na nossa vida que não é palavras que vão resolver, são ações, são atitudes. E agora Davi, ele olha e ele pensa, me livrei. Mas a caminho da casa dele, Deus tinha mandado o profeta Natã. Natã chega até Davi, ele cumprimenta, oi Davi, tudo bem? Tal. E ali ele fala, Davi, olha, eu estava vindo para cá e, cara, eu passei por uma cidade, eu precisava de uma ajuda sua, cara, eu precisava de um conselho. Porque nessa cidade, cara, aconteceu uma situação estranha. Tinha ali 2 moradores, ali um cara, ele era muito rico. Ele tinha muitas fazendas, ele tinha gado, ovelhas, ele era muito influente, tinha bastante riqueza. E não tão distante da propriedade dele, tinha um outro homem, esse homem era mais pobre. Ele, na verdade, era uma pessoa bem humilde, assim, ele não tinha muito. Ele só tinha uma cordeirinha só, uma cordeirinha que ele criou desde criança, que ele deixava dormir dentro da própria casa, que ele amava de todo o coração. E aí, Davi, sabe o que aconteceu? Durante o período que eu estava lá, esse homem rico recebeu uma visita. Só que ele não quis pegar uma das ovelhas do seu rebanho, ele não quis pegar um dos seus animais para entregar para a visita, para fazer ali o churrasquinho para ele. Não, ele foi e foi até o vizinho, aquele homem pobre que só tinha uma ovelha, e a tomou desse homem para entregar a visita. A Bíblia fala que o Davi não deixou nem o Natã terminar. A Bíblia fala que Davi se irou contra aquele homem e já mandou, esse cara tem que morrer pelo que fez. Porque nós, muitas vezes, ainda com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, com os nossos erros, quando alguém chega em nós e fala, olha, você viu que fulano caiu, a gente é o primeiro a pegar as pedras. Você viu que o outro lá errou, a gente é o primeiro a condenar. Mas e quando Deus chega diante de nós e fala, não, mas agora eu estou falando de você. E ali Natã ele fala, Davi, esse homem que você está condenando é você, Davi. E ali o profeta já chega com os 2 pés no peito. Então Natã disse a Davi, capítulo 12, versículo 7, esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Que Deus está falando é, Davi, campeão, tudo que você tem, fui eu que te entreguei. A fama que você tem, fui eu que te entreguei. A riqueza, os holofotes, tudo que você tem, fui eu que te entreguei. E ainda assim você quis me desprezar? Você quis virar as costas? E detalhe é que durante todo esse período, Davi não perdeu a autoridade. Ele pecou, ele errou ali, ele adulterou, ele assassinou, mas em nenhum momento ele perdeu o título. As pessoas ainda olhavam para ele e viam, olha, é o rei, é o homem segundo o coração de Deus, o cara que venceu de Golias. As pessoas estão olhando e estão pensando, esse cara é um exemplo, mas Deus está olhando para o coração e está falando, Davi, você continua com a autoridade, você continua com a riqueza, você continua sendo o centro das atenções, mas você está sem a minha presença, você se afastou de mim. E aqui Deus está confrontando Davi, ele está falando, olha, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher.
que Deus está falando, Ele está falando, Davi, você estava fazendo tudo isso, campeão, você gastou tanto esforço aí para tentar ocultar, para tentar esconder, para tentar mascarar, e você se esqueceu que eu estava vendo esse tempo todo. Sabe, Davi, eu te dei oportunidades para se arrepender, você adulterou, eu trouxe um filho para quem sabe pelo medo, você olha e fala, deixa eu me confessar, deixa eu falar para Deus o que eu fiz, mas não, você tentou encobrir novamente, e um abismo foi chamando a outro abismo, e você ao invés de vir de encontro à minha presença, você tentou se esconder de mim, Davi, é sério? E ali Deus, Ele continua, Ele vem com a sentença, Ele fala, agora a espada jamais se afastará de sua casa. Eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você, tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Deus, Ele está falando para Davi, Ele está falando, Davi, não adianta mais esconder, não adianta mais fingir, não adianta mais ocultar, não adianta mais mascarar, Davi. As suas desculpas, elas serviram para esconder talvez dos seus servos, para esconder talvez do povo, mas diante de Deus, como que você esconde? O que você faz para ocultar isso? E ali Deus Ele continua tratando com Davi, e Davi, ele está emudecido. Interessante é que da mesma maneira que Davi fez com que Urias carregasse a carta de sua sentença, ele também assinou a própria aqui. Pois Davi, quando Natan começa a falar aqui, olha, o homem fez isso, 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 Davi já lança, então ele tem que morrer. Como eu falei, é fácil para a gente falar, quando não é com a gente. Sabe, eu pequei, mas aí o outro irmão comete o mesmo pecado. Não, mas esse daí merece o inferno. Não, mas e você? Não, mas é porque eu sou diferente, né, amigão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, calma lá. É fácil para a gente apontar o erro. Ô Gui, me ajuda aí. Coloca Mateus capítulo 7, versículo 1. Eu acho que é Mateus. Aqui, esse mesmo. Deixa eu vir para cá. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Pode passar. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus está confrontando aos fariseus, e eu, sinceramente, é uma das minhas passagens favoritas. Porque aqui está exatamente o problema que a gente enfrenta hoje. São dois extremos, um falando, não pode julgar, é errado julgar, e tem o outro que está querendo condenar o máximo de pessoas possível. E aqui Jesus está tratando, ele está falando assim, gente, o grande problema não é julgar desde que seja com retidão. Pecado continua sendo pecado, e para você exortar um pecado, você precisa julgar. A grande questão que ele fala aqui primeiro, antes de você tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu. Não adianta você querer tratar outra pessoa sem ser tratado, não adianta você querer curar sem ser curado. Eu quero ir para as nações, falar do Jesus, mas você conheceu a Jesus? Ou a gente está tão preocupado com uma performance, como eu falei, igual Davi aqui, que tem a autoridade, tem os holofotes, tem tudo, mas com o coração distante de Deus, tentando fingir ser algo que não é? De que maneira nós temos levado verdadeiramente o Evangelho, temos vivido isso diariamente nas nossas vidas? E diante de tudo isso, de toda essa situação, da exortação de Natan, Davi ele se vê sem saída e ele só encontra uma resposta: eu pequei contra o Senhor. E isso eu acho lindo. Davi ele não tenta se justificar, ele não tenta pegar e falar, não, mas olha, Batseba também, ela era casada também, ela poderia ter negado, ou então meu servo também conhecia da lei, ele poderia ter tentado me convencer de que era errado. Não, ele não tenta se justificar, ele fala, sim, eu errei, eu falhei. E muitas vezes é essa postura que nós temos que ter diante de Deus, de não tentar transferir a responsabilidade. A culpa é do meu pai porque não me criou, a culpa é da minha mãe que me abandonou, a culpa é do meu líder que não me ensinou, a culpa é do meu pastor que não me discipulou. E Deus está olhando e falando, para de tentar transferir a culpa que é sua muitas vezes.
Há momentos na nossa vida, há momentos na minha vida em que eu vou ser o culpado de algumas coisas. E não adianta eu querer transferir isso para outras pessoas. Porque diante de Deus isso não cola. Isso daí, diante das outras pessoas, pode até funcionar. Diante do meu pastor, às vezes essas justificativas podem fazer ele acreditar. Pode até fazer sentir pena de mim, mas diante de Deus, não adianta. E é diante dele que nós vamos prestar conta. E ali, Davi ele fala, eu pequei contra o Senhor. E ali está se cumprindo uma promessa bíblica, podemos dizer assim, que iria ser escrita depois, de que aquele que confessa seus pecados e os deixa, esse sim alcançará misericórdia. Ali Davi ele fala, eu pequei contra o Senhor, e Natan já vem de bate-pronto e responde, mas você não vai morrer, Davi. Pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Mas como eu falei, o pecado de Davi, ambos os pecados eram pecados para a morte, eram pecados que faziam com que ele merecesse morrer. Afinal, tanto o adultério quanto o assassinato são coisas condenadas na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Isso daí eu não preciso ficar falando. Mas Natan fala, Davi, fica tranquilo. Você confessou, você expôs, você não vai morrer, pode ficar em paz. Davi ele já se alivia, ele fala, glória a Deus, Deus é bom, amém. Mas Natan fala, mas alguém vai precisar. Por mais que você não vá morrer, Davi, alguém precisa. Afinal, você pecou. E já que você pecou, a consequência é a morte. Fala, então, Davi, você não vai morrer, mas o seu filho, que nasceu agora, o filho que você ama, que está cuidando da criança, ele vai morrer, Davi. E não tem nada que você pode fazer para tentar impedir isso, Davi. E a culpa é sua. E ali a Bíblia fala que Davi ele tenta, ele chora, ele ora, ele jejua. Mas a gente conhece a história, a criança ela morre. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa, como assim? Quando a gente chega nessa história, eu mesmo já me escandalizei muito com Davi, eu falo, meu Deus Davi, você pisou na bola aqui. Mas o evangelho não é só por obras, é sobre quem nós somos de fato, no coração. E a Bíblia vai falar que se você olha para uma pessoa com intenção impura, você é um adúltero. A Bíblia vai falar que se você odeia o seu irmão, ou então já odiou, você é um assassino. Por mais que você não cometeu o pecado de assassinato, a essência ainda está ali. A raiz continua ali. Como eu falei, é fácil a gente olhar para o Davi e falar, nossa, mas eu nunca adulterei, eu nunca matei. Mas para Deus o que vale mesmo é o coração. Beleza, nunca adulterou, mas tem um coração imoral. Nunca matou ninguém, mas guarda rancor de todo mundo. E você vai pensar, não, está tudo bem? Não está. E diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, imorais, assassinos, idólatras e tantos outros, não herdarão o reino dos céus. E ali a gente pensa, tá bom, o que eu faço com isso então? Da mesma maneira, a semelhança de Davi. Se a gente começar a olhar para a nossa situação, todos nós merecemos o inferno. Todos nós merecemos a morte. Afinal, quem aqui é perfeito? A diferença é que com Davi, Natan, ele olha e ele fala, olha, o seu filho que nasceu agora, ele vai morrer por conta do seu pecado. Essa criança inocente vai morrer por conta do seu pecado. Já para mim, para você, para nós, Deus ele olhou para a gente e ele falou, tudo bem, eles pecaram, mas eu tenho aquele que era desde antes da eternidade, o meu unigênito, o meu filho, esse sim, ele vai morrer pelos seus e pelos meus pecados. E ele manda Jesus, e a gente conhece a história, que Jesus veio como ovelha muda ao matadouro, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos. Mas a grande questão é, por mais que o perdão é pela graça, que é o favor imerecido, ele não veio de graça. Teve um preço, teve um sangue que foi derramado. E uma vez que a gente entende isso, que a gente tem essa consciência, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente tem levado o evangelho. Será que o sacrifício de Cristo não virou só um álibi para a gente continuar pecando? Será que o sacrifício de Cristo não virou algo banal só para a gente vir na igreja num domingo, numa quinta-feira, se sentir bem consigo mesmo?
E aí eu volto para a minha vida, eu continuo cometendo meus pecados, eu continuo vivendo da mesma maneira, porque Deus me ama, e Ele já morreu por mim. E aí a gente cria um falso evangelho, onde está tudo bem. A gente começa a negligenciar princípios, porque o importante é eu me sentir bem consigo mesmo. A gente para de assumir a nossa responsabilidade, a gente para de assumir as nossas próprias culpas, muitas vezes, e a gente começa a mascarar com um falso evangelho, com uma falsa doutrina, porque o importante é no final do dia, conseguir fechar meu olho e eu dormir bem. Eu não preciso ser confrontado, eu não preciso mudar. Para que mudar? Me mudar se eu posso mudar o que a Bíblia diz? É mais fácil, é mais prático. Para que me mudar se eu posso tentar ajudar o meu irmão e aí a minha obra vai fazer com que, nossa, eu me sinta bem consigo mesmo? E o mais perigoso é quando eu começo a fazer isso e as minhas obras começam a dar certo. Eu começo a ser próspero. Ah não, no ministério, eu começo a crescer no ministério. Aí pronto, aí Deus está comigo. E aí eu começo a viver a minha vida do jeito que eu quero, porque Deus está se agradando, eu estou pregando, eu estou expulsando demônio, eu estou curando gente, minha família fala que eu sou um exemplo. Mas como eu falei, o evangelho não é sobre a aparência, mas sobre quem de fato é o indivíduo. Não é sobre uma obra exterior, sobre obras vazias, não, mas é sobre o coração. Se é um coração regenerado, um coração que foi transformado pela graça. E, gente, agora eu sempre me perco na finalização, tá? Mas eu encerro aqui, pode se colocar de pé. Queria orar para finalizar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter falado ao nosso coração, meu Pai. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por ter nos confrontado, por ter nos exortado, Senhor. Porque a exortação, o confronto é a maior prova de amor que o Senhor pode dar a um filho, Deus. Senhor Jesus, porque é no confronto, na exortação que o Senhor mostra que o Senhor ainda se importa. É na exortação, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, e que o Senhor mostra que ainda há uma esperança, que ainda há uma forma de mudar, ainda há uma forma de ser transformado, Senhor. É quando o Senhor nos confronta, é quando o Senhor nos exorta, que o Senhor nos mostra que ainda há esperança de nos parecermos mais contigo. É nesse momento, Senhor, que o Senhor nos mostra que o Senhor pode nos transformar, que o Senhor pode nos regenerar, que o Senhor pode nos perdoar, Senhor. Ah, Senhor, mas nos livra de viver um evangelho banal, de viver um evangelho muitas vezes de máscara, Senhor, tentando esconder das pessoas e até mesmo de Ti, aquilo que de fato nós somos, Senhor. Que nós não venhamos esconder, Senhor, o nosso caráter, os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, que nós venhamos nos render a Ti, Senhor, e confessar, Senhor, expor aquilo que nós somos, as áreas que nós temos dificuldade, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, venha transformar o nosso coração diariamente. Que a cada dia que passe nós venhamos ser mais parecidos com o Senhor, que nós venhamos cada vez mais valorizar a Tua presença, que nós não venhamos desprezar a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a seguir nesse evangelho, Senhor, nos ajuda a caminhar, a crescer na graça, no conhecimento, Pai. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos ter medo da Tua presença, que nós não venhamos tentar fugir de Ti, Senhor, mas que nós venhamos se aproximar de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é o que eu lhe peço, Senhor. Continua falando aos nossos corações, continua, Senhor, nos enchendo do Teu amor. Aqueles, Senhor Jesus, que talvez tenham pecado, talvez tenham errado, falhado, que não venham sair daqui com o peso de condenação nos ombros, não, Espírito Santo. Porque ainda há perdão, ainda há graça, ainda há misericórdia no Senhor. Espírito Santo, é isso que eu lhe peço, Senhor, e te agradeço, meu Pai.